Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de junho. Eu vou começar então com a leitura que eu fiz no Kindle. Na verdade são duas, né? Porque o livro, por exemplo, que eu vou comentar depois, A Biblioteca da Meia-Noite, eu também li no Kindle, na cópia antecipada pela Tag para gravar o vídeo pro canal deles. Mas enfim, o que eu li no Kindle e que eu não tenho exemplar físico é o livro Pelo Amor de Cassandra, da série dos Revenues da Lisa Kleypas. Sim, nem tava nas minhas metas originais, foi um livro que eu vi em promoção, o e-book na Amazon. Sabe quando você acha aqueles e-books em promoção? Tava R$8, eu acho, no começo de junho. Comprei, comecei a ler, assim, como quem não quer nada, e terminei o livro em um dia só, basicamente, né? Eu adoro quando os romances de época fazem isso comigo. É muito fácil eu começar a ler um romance de época, especialmente de autoras que eu gosto muito, como Lisa Kleypas e Julia Quinn, e terminar de uma vez só. Aproveitar para indicar séries. Algumas pessoas me perguntam: ah, Duda, eu quero ler um livro levinho, fofo, para passar o tempo. Eu sempre indico os romances de época de Julia Quinn e Lisa Kleypas. Então todas as séries, gente, os Bridgertons, o Quarteto Smith, a série dos Rockesbys, essas três da Julia Quinn, também os Hathaways, As Quatro Estações do Amor, e essa série dos Revenues que eu ainda estou lendo. Essas outras eu já concluí, todas essas outras que eu mencionei já concluí. A única que eu ainda não concluí é essa série dos Revenues que eu estou lendo agora. Todos são livros super fofos, quentinho no coração, com muito clichê também, mas também com muitas questões importantes para a época, né? Especialmente como as mulheres eram tratadas. Por mais que sim, sejam livros fofos que a gente já sabe como vai terminar, com muito clichê, também tem questões interessantes e questão de poder feminino, ainda que fosse uma época que aprisionava muito as mulheres. Pelo Amor de Cassandra, falei, é o sexto, que só tem 6. Eu não sei se vai ter mais, eu não sei se eu tô perdida nessa série dos Revenues, tá? Eu não sei se esse é o último, mas é o último até o momento. As outras séries eu acompanhei certinho. A série dos Revenues, não. Eu li o segundo, que é Uma Noiva para o Winterbone. Eu li o terceiro, que é Um Acordo Pecaminoso. E aí eu li o sexto, que é Pelo Amor de Cassandra, né? Eu fui lendo assim os que eu encontrava, o que eu achava que eu tava afim no momento. Mas assim, não me importa, gente. Eu sei que algumas pessoas podem considerar spoiler de livros anteriores. Eu não considero, porque eu já sei como todos vão acabar. A gente sabe quem é o casal principal, a gente sabe que eles vão ficar juntos, basicamente. Curiosamente, Pelo Amor de Cassandra começa durante o casamento da irmã de Cassandra, que é a Pandora. E eu li o livro da Pandora, porque o livro dela é o livro do Acordo Pecaminoso, o terceiro. Então o sexto livro começa durante o terceiro livro, sabe? Ele vai passando por acontecimentos do terceiro, do quarto e do quinto. Eu gostei muito do livro da Pandora, especialmente porque o mocinho lá daquele livro é filho de um casal das Quatro Estações do Amor. Aí eu adorei. Nesse também aparecem casais já mencionados em As Quatro Estações de Amor, com filhos já mais velhos. E eu curti bastante esse livro, né? Eu li quase uma vez só, afinal de contas. Eu achei fofo. Aqui a gente tem um personagem que é o Tom Severin, que ele não participa da nobreza, né? Ela sim, mas ele não. Então ele é um homem podre de rico, só que com dinheiro ganhado pelo esforço, né? Ele não tinha nada antes, e aí trabalhou, prosperou nos negócios. E isso não era bem visto, né? Na alta sociedade, a aristocracia, a nobreza, não via isso com bons olhos. Eles queriam sangue, eles queriam aquele sangue azul, com antepassados, enfim. Então ele não é exatamente um bom partido para as mulheres da época, que muitas vezes buscavam também, as famílias buscavam dinheiro, porém não consideram muito porque, né, ele não tem o sangue aristocrático. Ele é um personagem que já foi mencionado em outros livros e que ele é amigo dos rapazes já, dos mocinhos que passaram. E ele é um homem, assim, daqueles meio implacáveis, que não tem muitos sentimentos. Ele considera que ele tem 5 sentimentos. Ele contou os sentimentos que ele já sentiu na vida. Então, um casamento amoroso, um casamento com carinho e tudo mais, não estava nos planos dele. No começo do livro, ele meio que se apaixona, não vou dizer à primeira vista, ele na verdade tem uma atração à primeira vista pela personagem, né, que é a Cassandra. Claro, né, vai rolar ali toda... águas vão rolar, obviamente vão ficar juntos. Mas aí, entre esse caminho, tem questões interessantes, porque é o desenvolvimento que conta em romances de época, afinal de contas a gente sabe o final. E aí tem essa questão, por parte do Tom Severin, por exemplo, desse pano de fundo mais humilde, algumas coisas que aconteceram com ele enquanto ele vai crescendo, um vínculo muito legal entre ele e um garotinho nesse livro, um garotinho que trabalha ali na rua, que é uma criança que fica ali meio que à margem da sociedade, com todos os perigos que isso pode trazer, e o vínculo que há entre os dois, que é muito fofo no livro, é muito fofo. E aí a Cassandra também, né, que eles dois têm essa ligação, só que aí eles não estão juntos, rola toda uma fofoca, ela vai ser bem queimada na sociedade,
por conta dessa questão de como as mulheres tinham essa posição precária na época. Elas podiam fazer tudo certo, absolutamente tudo certo, mas bastava um boato ou alguém influente falar algo sobre você que você estava desgraçada para sempre. Então tem essas questões aí, e é um livro fofo, assim, o casal tem química, achei, né, fofo no final das contas, terminei bem rápido de ler e é isso. Conta aqui embaixo se você já leu alguma dessas séries que eu mencionei, da Lisa Kleypas, da Julia Quinn, se você gosta desses livros e se você tem interesse, vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Vocês claramente sabem que eu gosto, né, já li praticamente todos. Só ainda não terminei a série dos Revenants, mas todos os outros sim. Aliás, se você tiver alguma dica de outra série, pode ser outra autora também para me indicar, de romance de época fofo, deixa aqui embaixo também. Agora vamos lá para os livros que eu tenho aqui em mãos. Vou começar pelo da tag que eu já mencionei, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro foi um estrondoso sucesso. Ele foi vencedor do prêmio Goodreads de melhor ficção de 2020. Então é aquele livro com grande hype. As pessoas no aplicativo da tag estão amando. Sabe aquele livro que tá com quase 5 estrelas no aplicativo? Assim, tá todo mundo amando. Eu tô dizendo tudo isso pra dizer que sim, eu gostei, mas que pra mim ele tem algumas coisinhas, assim, ele não foi um livro que me ganhou totalmente, mas e que eu curti a história. Ele tem, assim, uma mensagem interessante. A protagonista desse livro tá num momento de sua vida muito delicado. Ela já deixou muitas coisas pra trás. Ela tomou decisões que a fazem se questionar se foram as certas. E ela está com 35 anos de idade no começo do livro e se arrepende de muitas coisas. Ela se arrepende do que poderia ter sido. Ela se arrepende constantemente de vidas que ela não teve, mas que ela poderia ter tido. De ter largado a natação, de não ter ido com a amiga pra Austrália, de não ter continuado numa banda que ia fazer sucesso, poderia fazer sucesso com seu irmão, enfim, várias pequenas decisões, de não ter continuado com um noivo casado e aberto um pub com ele, várias pequenas decisões que ela poderia ter tomado, aquela coisa da vida, né, que a gente poderia ter tomado um outro caminho, só que a gente não quis e simplesmente foi pra outro. Só que agora ela tá sozinha, ela tá desempregada, acontece um monte de coisa no começo desse livro que ela fica no fundo do poço. E aí ela vai cometer suicídio. Então tem esse gatilho do suicídio aqui nesse livro, dessa sensação mais deprimente, assim, de você realmente não enxergar uma saída, de estar ali numa depressão, que não acha que nada mais vale a pena. Sim, temos gatilhos assim nesse livro. E aí ela vai, então, ter esse acesso à Biblioteca da Meia-Noite, que entra nesse teor mais fantástico aqui, que talvez até a gente possa explicar um pouco com a mescla de, assim, forçando muito um pouco de ficção científica, porque aqui a gente vai tratar de vidas paralelas, né, universos paralelos. Ela vai ter acesso, então, a várias vidas. Ela tem essa biblioteca que ela poderia ter, assim, sei lá, vidas incontáveis. Ela pode escolher a vida que ela quer ficar e ela vai experimentando essas vidas. Nada do que eu disse é spoiler, acontece logo nas primeiras páginas. E, assim, tem essa mensagem de que as coisas, na verdade, não sempre são como a gente pensa. É muito fácil no e se, né? É muito fácil idealizar uma vida que a gente não tem. Mas quando a gente vive essa vida, sempre vai ter seus problemas também, né? Por mais incrível que pareça ser uma vida de glamour, uma vida que você é amada e tudo mais, sempre vão vir coisas ruins junto com isso, né? Então, assim, ele traz reflexões interessantes. Ao mesmo tempo, ele é bem pouco aprofundado, sabe? Assim, pra mim, ele foi pouco aprofundado, ele foi clichê. Eu saberia como ele ia terminar. Tinha certeza desde o começo como o livro ia terminar. E também ele tem umas frases muito clichês, assim, que parece aquelas frases de autoajuda, sabe? Que você vê na internet, em foto e não sei o que mais lá. Que eu achei super batido, assim. É interessante, é importante essas frases, sim. Mas eu achei aquele negócio mais puxado por clichê raso em alguns momentos. Parece até que eu não curti tanto, mas, gente, eu gostei do livro. Ele é muito rápido de ler, ele traz reflexões interessantes. Eu acho que em alguns momentos de sua vida é bem importante quando você ler coisas como as que estão aqui, sabe? Eu acho que pode dar uma força, pode inspirar. Eu acho que por isso que ele impacta tanto, assim, porque eu acho que fala muito com tanta gente. Eu acho que eu também teria, talvez até... não sei, me envolvido mais se a personagem fosse mais nova. Eu sei que talvez isso vá contra o livro, porque ela sendo mais nova, ela tem mais possibilidades na vida. E aqui ela tem 35 anos, então a idade que ela já passou por algumas coisas e deixou pra trás. Só que ela parece uma adolescente pra mim, gente, é isso. Eu não consegui enxergar uma mulher de 35 anos aqui nessa personagem. Eu imaginava alguém muito mais jovem mesmo. Falei um pouquinho mais sobre ele porque tem vídeo pra ele no canal da tag que eu fiz. Só que o vídeo tem spoilers, então, assim, eu também pontuo tudo isso que eu falei aqui e outras coisas mais. Então, se você leu e quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada lá no canal da tag. Eu não sei nem se o vídeo já saiu. Acho que sim, porque eu tô postando esse vídeo com atraso. Mas eu preciso dizer que também uma coisa que, eu não sei, eu acho que ninguém se incomodou com isso, mas eu sim. É que, assim, a personagem, ela vai cometer suicídio porque ela tá no fundo do poço.
Então, tudo na vida dela é ruim. Ninguém a ama, ela não tem contato com ninguém, ela não tem um emprego bom, ela comete suicídio. E isso é a realidade para Nora aqui no livro, mas em nenhum momento foi dito que, assim, as pessoas também têm vidas perfeitas, supostamente, né? São amadas, têm filhos, têm casamentos bons, amam o seu marido, têm carreiras sólidas e mesmo assim cometem suicídio. Isso acontece. A depressão é uma doença séria. Então, assim, isso não é algo pontuado no livro. Eu não sei se precisaria ser. Só que, assim, a situação da Nora é bem diferente. Ela comete suicídio, ela está em depressão porque a vida dela está péssima. E essa nem sempre é a realidade, gente. Eu já ouvi inúmeros casos de pessoas que têm as vidas maravilhosas e cometem suicídio. Então, mesmo que elas ouvissem esses conselhos, essas mensagens que estão aqui, isso talvez não adiantasse, porque não é uma coisa racional, é uma doença, sabe? Então, às vezes, elas são amadas, às vezes elas têm uma vida supostamente perfeita, às vezes as pessoas têm os melhores empregos e mesmo assim estão no fundo do poço e cometem suicídio. Acho que foi interessante sim, porém não é aquela leitura aprofundada no assunto, né? Nem uau, mas acho que não era esse o intuito. E muito pelo contrário, quem sou eu, né? As pessoas adoram e são impactadas pelo livro, então, né? É isso que importa. Agora vamos para a Agatha Maravilhosa, né? Nosso projeto A Agatha aqui no canal desde 2016, um livro por mês até 2023. E o livro da vez foi Cavalo Amarelo, que pra mim foi uma leitura inédita, né? Uma raridade no projeto, a maioria é releitura. Esse eu nunca tinha lido, é um livro diferente de Agatha Christie, um livro que teve uma grande repercussão. Um livro que, como eu expliquei no vídeo que saiu aqui no canal, salvou vidas. Ele foi criticado por um lado, mas ele também salvou vida por outros. Porque a Agatha trouxe aqui um tipo de crime tão engenhoso que ele era praticamente indetectável, sabe? As pessoas poderiam matar desta forma e não serem presas. Supostamente, né, seria uma forma mais fácil de cometer um assassinato pela dificuldade que se tinha em até suspeitar e provar. Então ela trouxe aqui um método muito engenhoso. Ele é um livro que tem alguns aspectos mais místicos, né, entre essa questão do sobrenatural, do e se, em contraste, claro, com aquela questão da maldade puramente humana, da maldade do ser humano por pura ambição, que é algo que a gente vê muito nas histórias de Agatha Christie. O protagonista desse livro encontra uma lista de nomes de pessoas que já morreram, supostamente todas por causas naturais, e ele faz uma ligação dessa lista com o Cavalo Amarelo, que é uma espécie de casa que foi hospedaria, enfim, onde moram 3 mulheres que são tidas como bruxas. Então ele precisa fazer aqui algumas ligações, porque ele percebe que esse estabelecimento, né, é muito pior do que se imagina pela fachada, só que há muitas dificuldades aqui no caminho dele para ele provar tudo isso e até mesmo chegar nessas conclusões. Até em relação a isso, eu falei que é um livro que traz muitas coincidências assim, forçando o nível do absurdo. No começo desse livro, para o protagonista se dar conta do que está acontecendo, né, pelo nível da dificuldade e da engenhosidade da coisa, muitas coincidências precisam acontecer. Mas é um livro divertido de Agatha Christie, gostei bastante, gostei do protagonista, do Mark, enfim, gostei da história. Tive aí minhas considerações até em relação ao final, mas se você quiser saber tudo isso, vê lá o vídeo. O vídeo não tem spoilers até determinado momento. Eu aviso quando começam os spoilers, então se você quiser dar uma olhada no vídeo sobre o Cavalo Amarelo, é só conferir aqui em cima. Também, leitura de junho, um livro não ficcional de um crime que abalou a Suécia, O Homem que Brincava com Fogo. Aqui nós temos uma espécie de livro documentário, né, de jornalismo investigativo sobre o assassinato do primeiro-ministro sueco Olof Palme na década de 80. Um crime que trouxe muitos mistérios, muitas pistas. Parece aquele negócio da ficção mesmo, sabe? O próprio Stieg Larsson escreveu sobre esse crime. O Stieg Larsson está completamente ligado aqui a este livro também, tá? Vou explicar. Ele fez paralelos entre Agatha Christie, Sherlock Holmes. Era aquele negócio assim, cheio de vertentes, cheio de ramificações, que por décadas e décadas desafiou muito os policiais e as autoridades. Então teve uma grande repercussão mundial. Me lembrou até um pouco a questão da morte do presidente dos Estados Unidos na década de 60, John Kennedy. Apesar que ali foi tudo resolvido bem rápido, né? Capturaram e tudo mais. Ainda que até hoje tenham teorias da conspiração sobre isso, né? Então imagina aqui que a coisa nunca nem foi solucionada concretamente. Hoje em dia há sim matérias que dizem foi isso que aconteceu, como esse livro também, né? Que vai trazer a teoria bem lógica, racional, baseada em fatos também, pelo Jan Stocklas, as conclusões que ele chegou, tudo que ele investigou, e ele foi a fundo, tá? No jornalismo investigativo, tem muita espionagem aqui também, parece coisa de filme mesmo, e ele usou muito também do material que o Stieg Larsson, o escritor da trilogia Millennium, também havia pesquisado e investigado.
O Stieg Larsson foi um grande especialista no combate à extrema-direita na Suécia, então ele esteve envolvido no início nas investigações, né, como profissional interessado no assunto, e juntou um grande material sobre isso. Então um livro que traz também esse contexto do Stieg Larsson, um pouco da vida dele, e entremeado com essa questão aí do Olof Palme e depois como o Jan Stoklasa partiu daí nas investigações. Também tem vídeo no canal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre, vou deixar aqui nos cards. Leitura de junho também foi metade de Rose Madder. Eu concluí Rose Madder em julho, gente, então nem quero falar muito sobre ele. Afinal de contas, já tem live, vai sair vídeo, já tem 2 lives, né? Sobre a primeira parte do livro, eu achei bem frenético, assim, tem muita dor envolvida, afinal de contas a personagem passou 14 anos num casamento extremamente abusivo. E eu falo primeira parte do livro até a metade, mais ou menos, tá? Que foi como a gente dividiu no projeto. Então ela foge desse casamento no começo do livro e a gente acompanha essa fuga, esse recomeço em outro lugar, com uma esperança, né? Como ela está vendo o mundo agora, já que ela estava sempre fechada ali, reprimida ao extremo por este homem, que foi seu marido por 14 anos. Então agora como ela está vendo o mundo novamente, enfrentando o mundo, vivenciando novas experiências, até pequenos prazeres que haviam sido negados durante todos esses anos de casamento, e quais serão os novos desafios, as dificuldades e as conquistas também. Então eu fiquei muito envolvida com a Rose aqui durante toda a história, né? Mas nesse início também. E é claro, aquela, né, ansiedade, aquela um pouco de agonia junto, porque a gente sabe que o seu marido, que também é policial, está caçando a personagem, ele vai atrás da personagem. Então nesse começo a gente vê mais isso. Depois eu comento um pouquinho mais no vídeo de leituras de julho, que foi quando eu terminei. Eu sei que não faz sentido tanto se dividir, mas eu vou comentar de novo, né? Porque eu realmente li metade em junho e metade em julho. Então vai estar nos 2 vídeos, mas aí eu vou deixar aqui no ar o que eu achei do final, que aí eu comento no próximo. Assim, não sem spoilers, claro, né? Eu pretendo fazer vídeo com certeza de tudo que eu leio do Stephen King. Então quero sim conversar com vocês sobre Rose Madder. Tem muito a ser dito sobre esse livro, sem spoilers. Quero conversar bastante, acho que tem várias considerações a se fazer e quero apresentar mais sobre essa história pra vocês. Ai, agora vamos para a leitura favorita do mês de junho. Tô perdida no tempo, eu ia dizer julho. Vocês já sabem qual é, imagino, um dos meus novos favoritos da vida, que livro incrível, meu Deus, que é Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, um thriller de ficção científica eletrizante, também um thriller de sobrevivência, que tem toda essa questão, né, do homem, ciência versus natureza, todo um esforço conjunto para salvar a espécie humana. Aqui, na verdade, a gente tem um protagonista sozinho que acorda no espaço, a tripulação morreu, só tem ele tá desmemoriado, não se lembra o seu próprio nome, as coisas vão voltando aos poucos, e aí ele percebe, né, quando elas vão voltando, que o destino da espécie humana depende dele, apenas. Então ele precisa desvendar o mistério dos Devoradores de Estrelas, de algo que está sugando o Sol. E eu não tô falando nenhum spoiler, tá? Isso tá logo no começo do livro. Tem muito mais sobre esse livro, algumas surpresas aí, algumas reviravoltas. Tem uma coisa que acontece logo no começo, até assim, pelo menos nas primeiras partes, que eu vou deixar de lado, porque eu acho que esse livro também tem a ver com experiência. Eu vou deixar de lado, eu me refiro a não mencionar exatamente, tá? Porque tem a ver com a experiência de descobrir junto com o personagem, de passar pelas apreensões e emoções junto. E eu falei pra vocês no vídeo que é um livro que pra mim teve um grande desenvolvimento emocional, eu tive uma relação emocional enorme com esse livro, faz a gente refletir muito sobre questões incríveis que a ficção especulativa coloca no nosso caminho, né, do ser humano como espécie, coisas como coragem, altruísmo, aliança e os mistérios do universo, né, gente, as dificuldades do ser humano como espécie em entender outras espécies, em entender outras formas de vida. Então tem um pouco de tudo aqui, narrativa incrível, com muita comédia, muito engraçado, com drama também, você ri, você chora, tem alguns mistérios, tem muita emoção. Ai, esse livro é apenas sensacional. Falei pra vocês, né, que pra mim foi um grande favorito. Tem muito mais sobre ele no vídeo que eu gravei aqui no canal, que já está no ar, então dá uma olhada, vou deixar aqui nos cards. E essas então, deixa eu mostrar assim agora. Essas então, reveladas aqui, todas as leituras que eu fiz em junho, os livrinhos que eu li, no caso de Rose Madder pela metade, tem aqui meu Kindle, né, pra também mostrar o e-book. E é isso, então foram essas leituras, um mês divertido de leituras bem diversas, né? Temos aqui o terror do Stephen King, que também tem uma mescla do terror real e sobrenatural, né? Algo que o autor faz bastante.
Tem ficção científica, romance policial, suspense, não ficção, jornalismo investigativo, crimes reais, um livro de fantasia também que entra na questão da ficção especulativa e um romance de época, um romance também romântico na história de amor. Muita coisa diversa no final das contas, né? Gostei muito do meu mês de junho e é isso, eu vou ficando por aqui. Conta aqui embaixo quais foram as suas leituras de junho, os destaques, qual foi o livro favorito do seu mês de junho. Não preciso nem dizer qual foi o meu, né? Na verdade já disse várias vezes. Então, vocês já sabem o meu favorito de junho. Conta aqui qual foi o seu favorito. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Todos esses livros estarão aqui embaixo, os títulos, links respectivos para a Amazon, né? Quem quiser dar uma olhada, adquirir. Vocês já sabem que comprando pelos meus links, vocês ajudam muito o canal. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se inscreve para receber tudo em primeira mão. Beijo e até a próxima.